Olá pessoal, como a nossa quinta aula do curso de EBERIC é o desenvolvimento de um projeto residencial térreo, que é esse que está na tela, eu vou aqui dar algumas dicas para que vocês consigam finalizar melhor essa aula. O ideal é que vocês tenham um prazo para tentar pensar e desenvolver sozinhos, já que o ponto mais complicado inicialmente é justamente a concepção estrutural. E após um período ali de tentativa, assistir essa aula para que consiga comparar o que já foi desenvolvido com o que eu estou mostrando como exemplo, para ver se o caminho que vocês estão percorrendo está certo, está próximo, porque existem diversas formas de concepção estrutural. Então, eu vou dar apenas um exemplo para essa edificação. Não quer dizer que é a única maneira que teria uma estrutura bem equilibrada, é claro que não, teria diversas possibilidades, então é mais com o intuito de comparar ou até mesmo tirar algumas dúvidas que vocês estão tendo aí ao longo desse desenvolvimento ali sozinhos. Então aqui eu tenho o projeto de arquitetura, conforme que vocês já têm em mão, e aí a primeira coisa que você tem que fazer é pensar na concepção estrutural. Muito antes de fazer qualquer outra coisa, como ir diretamente para o software, você precisa entender a concepção. Então, o primeiro passo é analisar muito bem essa arquitetura, entender tudo sobre ela, para aí sim você buscar uma ótima concepção. Nisso, você precisa visualizar bem a planta baixa, como são distribuídos os ambientes, se há simetria entre eles ou não, se é possível trabalhar com módulos aqui retangulares, que representariam ali os painéis de laje, como é a cobertura, para que você consiga perceber aqui o contorno principal que a edificação tem, que é um contorno que possivelmente vai ser necessário pilares a dadas distâncias, onde tem o ponto mais elevado da edificação, porque você precisa continuar esses pilares naquele ponto. Então, por exemplo, se o reservatório é nesse ponto onde eu estou circulando aqui, esse aqui é um ponto que, se tiver 4 pilares, ficaria super interessante a estrutura vir desde baixo até nesse ponto com esses pilares. Será que é possível colocar esses pilares nesses pontos? Onde é isso aqui? É a nossa cozinha. Na nossa cozinha é possível colocar um pilar no canto? Sim, aqui também, nesse ponto também. E aqui também é possível, já que a porta não está ali coincidindo com ele. E se a porta estivesse coincidindo? Aí não teria como nascer esse pilar. É claro que teria que ter vãos maiores, às vezes nascer pilar sobre uma viga, normalmente a gente chama isso de viga de transição, e buscar alternativas que consigam contornar a situação que a arquitetura propôs. Certo? Como é o caso aqui, ó. Se eu olhar para essa garagem, eu poderia falar, ó, se eu tiver pilares em todos os cantos, eu resolveria o meu problema. Mas quando eu olho na minha planta, aqui foi determinado sem o uso de pilar, justamente com uma viga em balanço. Então, esse pilar do canto não pode existir e ele vai ser transmitido aqui para o ponto mais próximo, onde existe parede, que é onde eu estou passando aqui o mouse, certo? Então, você tem que analisar tudo isso, analisar a sua arquitetura de tal forma a não realizar nenhum equívoco ali que possa comprometer o desenvolvimento do seu projeto e a compatibilização entre arquitetura e estrutura, certo? Um outro ponto importante é se você tiver a possibilidade de acesso a um desenho 3D. Por quê? Para a arquitetura, muitas das vezes, faltam informações. E não é porque o projeto está mal feito ou algo do tipo, e sim porque às vezes um projeto com muitos detalhes precisaria de um volume muito grande de desenhos, de cortes, todas as fachadas, e muitas das vezes isso acaba não sendo possível. A maioria dos profissionais coloca apenas 2 cortes. Então, para você desenvolver os projetos complementares, seria necessário, muitas das vezes, uma maquete eletrônica, que é o caminho que a gente está buscando hoje em dia, com as plataformas BIM. Então, a compatibilização seria muito mais fácil já com essa interação de informações. Hoje, essa questão aí de amarrar informação, como acontecia muito entre arquitetos e engenheiros, tem que acabar, Se você amarra uma informação, você prejudica
a você mesmo, porque os profissionais trabalham em conjunto. Então aqui nesse projeto, você tendo uma maquete, você consegue tranquilamente tirar uma informação muito importante, como a altura livre que tem que se ter nessa garagem de 2,30, qual que é o pé direito de um determinado ponto. Você pode aplicar alguns cortes aqui assim, para que você consiga ter mais informações mais plausíveis, como por exemplo o pé direito que até na parte de cima da laje, dedicação 3,30. É claro que isso tem no corte também, mas por aqui também seria interessante você conferir tudo isso. Aqui o pé direito da sala, que é um pouco mais elevado, com 4,5, certo? Então tudo isso é muito importante. A altura de platibanda de 88 aqui, né? Nesse aqui eu tenho a altura por reservatório de 2,5 acima dos 3,30 e assim por diante. Então um desenho 3D te facilita muito nesse processo. Então vamos lá. Como eu havia comentado, olhando para a planta de cobertura e agora olhando para o 3D isso fica mais nítido ainda, você percebe que essa parte aqui, deixa eu pintar de uma outra cor, essa parte aqui é o ponto mais alto da edificação. Então eu preciso subir pilares nessa região e, mais importante, pilares que estão dentro da parede. Se ali na parte inferior eu tivesse colocado, voltar aqui na planta para ficar mais fácil de entender. Se aqui eu não pensar nisso, eu poderia às vezes optar por colocar um pilar nesse sentido aqui. E será que um pilar nesse sentido ele ia ser compatível quando chegasse lá nessa parte da platibanda e reservatório? Não, né? Porque ele ficaria com o dente aqui para fora. Aquele pilar que eu mostrei como exemplo seria um pilar nesse sentido aqui, Vê? O pilar ficaria nesse sentido. Então esse dente aqui não pode acontecer. E acontece muito em projetos. E aí o que acontece? Na execução começa-se a fazer adaptações e alterações que podem acabar abalando a estrutura por não ter sido planejado inicialmente. Então temos que pensar em tudo isso. Então se eu observo o ponto mais alto da edificação, eu percebo que esse pilar se encaixaria tranquilamente se ele fosse desenvolvido nesse outro sentido aqui, nesse sentido. E esse sentido não é problema nenhum quando ele vem lá da cozinha. Então, olha lá, eu poderia ter feito esse pilar assim desde o início, e esse pilar nesse sentido, ele se adapta até o fim. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu não vou escolher um pilar aleatório, aqui, ou centrado, algo do tipo, que quando eu copiar até sair lá em cima, ele vai extrapolar também os limites do reservatório. Olha lá. Ele extrapola para fora. Não, eu preciso encaixar esse pilar de tal forma que ele encaixe internamente ali, para que ao subir eu tenha aquele retângulo da platibanda do reservatório sem nenhum problema ali, olha lá, sem nenhum problema de ter algum pilar fora daquele contorno. Então, na hora de fazer a concepção, é assim que a gente pensa, e é difícil mesmo no início. Depois você acostuma com o tempo, é claro. Todo o processo é assim. Você vai começar a aprender cada vez mais com os seus próprios erros e também, é claro, com os seus próprios acertos. Vamos começar a fazer? Vou começar dando uma dica, principalmente para quem está começando. Às vezes seria interessante você modular a sua estrutura com painéis de laje. Isso ajuda muito na concepção e na escolha do posicionamento dos pilares. Então o que eu fiz aqui? Deixei um ponto aqui para vocês, aqui em formato de imagem, porque para mim fica mais fácil de apresentar para vocês e vocês entenderem. Mas pode ser feito no próprio AutoCAD. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer retângulos que simulem os meus painéis de laje, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou naqueles pontos que é bem nítido e bem fácil entender como será um painel de laje. Vou começar porque a gente acabou de discutir,
Aqui na cozinha é óbvio que é um painel de laje perfeito aqui, ó. Então, esse contorno aqui é nítido que funcionará para o meu painel de laje, que é o meu painel da cozinha. Vamos pensar em outros pontos. Aqui nos quartos, né? O quarto também é bem fácil de perceber, ó. Pelo menos quartos retangulares, não esse aqui em L. Esse quarto retangular terá esse painel de laje, enquanto esse outro quarto retangular também terá esse outro painel de laje. Pronto, então eu sei que esses dois painéis vão existir, então eu vou buscar ao máximo colocar pilares que formam bem esse retângulo, ou nos cantos, ou próximos a ele, de tal forma que eu tenha uma estrutura ali simétrica. Agora, aqui é um dos problemas, ó. Esse cômodo é retangular, é em L, então você tem duas opções, ou você faz aqui, ó, um painel maior, né? E aqui depois teria que formar um painel pequeno, porque aqui não existe construção, né? Aqui é um posto de ventilação. Essa seria uma opção. A outra opção seria fazer um retângulo nesse sentido aqui e depois fazer um painel menor aqui e outro aqui, certo? Também funciona, não é tão ruim. E também outra opção seria fechar esse retângulo aqui, ó, que para mim é a melhor. Então eu vou seguir essa, embora as três opções que eu dei são opções funcionais. Eu não dei nenhuma opção que eu consideraria como um erro. A primeira opção geraria uma laje com custo maior, porque eu teria um vão maior. Aí você pode perguntar, mas esse vão é o mesmo? Mas nesse outro não. E o sentido dos trilhos, né, da laje treliçada vai ser assim, ó. E esse sentido tem 3,40 m, então uma laje um pouco mais barato. Lajes acima de 4 metros vão ter trilhos com um custo um pouco maior. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E isso, é claro, você pensa com o tempo, depois que você vai entendendo até mesmo mais de obra e também de custos. Então, eu vou fechar esse painel aqui, porque esse ponto aqui não tem nenhuma janela e nada. Na verdade, até um closet que tem até chances de ser fechado com parede. Ele ia ser fechado com móvel, mas também é possível ser fechado com parede. Então, é um módulo muito bom que representa exatamente onde é a suíte e o closet fica para um novo módulo. E ainda favorece no seguinte ponto, que esse próximo módulo de laje, eu não precisaria fazer dois painéis menores, um para o banheiro e um para o closet. Poderia fazer um painel único para os dois, porque é um quadrado. Quanto mais simétrico for, melhor. Um quadrado de 3,30 por uns 3 no máximo aqui. Então é um ótimo painel de laje. Então eu poderia tranquilamente fazer talvez só a viga baldrame aqui, desse banheiro, mas depois, a partir da laje, eu não teria mais essa viga. Eu teria um painel maior e uma concepção aqui melhor. Aí o que aconteceu com essa parte do hall aqui? Ó? Ela já apresentaria um retângulo nesse formato, que é melhor que aquela primeira opção também, de um retângulo menor. Então teria aqui uma laje em um tamanho bom, 1,5 por 2,25. Eu já teria alguns painéis de laje muito bem formados aqui. Agora, nessa região, eu também posso pensar, ó, aqui eu poderia fazer um painel pegando o depósito e um painel pegando a área de serviço, como também eu poderia fazer um painel inteiro. Aí isso vai muito de como for posicionado aqui, ó. Então desse jeito funcionaria muito bem. Eu só aconselharia passar uma viga aqui no meio e separar em duas lajes se esses dois pilares aqui forem melhor virados. Porque se eu coloco um pilar, vou mudar a cor aqui, se eu coloco um pilar virado nesse sentido e não coloco uma viga, aí essa laje pode ter algum problema de punção aqui em relação a esse pilar. Às vezes dá esses conflitos. Então talvez já seria até mais interessante já passar uma viga também. Agora, se o pilar conseguir ser posicionado nesse sentido, então não teria problema nenhum em deixar esse painel maior ou até mesmo sem pilar, né? Então teria essas duas opções de trabalho, né? Separando aqui em dois ou não separando em dois. Qualquer um dos dois pode ficar correto, fica a critério, então seria uma opção ali de escolha. Agora, essa parte aqui, a gente tem algumas opções, né? Se eu quisesse fazer
por exemplo, um painel gigante aqui. Poderia, não é ruim. Embora, por ter esse corredor e ter vários cômodos aqui, é interessante ter alguns pilares aqui nesses pontos. Pelo menos um pilar aqui, para não ter um vão tão grande de viga e tudo mais. Então, às vezes, poderia ser interessante eu fechar esse módulo aqui. Não assim, poderia também, mas não tem tanta necessidade, porque o sentido do trilho vai ser nesse sentido do menor vão. Então, a viga está no mesmo sentido do trilho, não faz tanta necessidade. Então, eu poderia tranquilamente fazer um painel maior, já que todos os trilhos estão nesse sentido. E aqui, esse último aqui seria também o último painel de laje. O último painel nesse ponto aqui. Certo? Seria bem interessante isso. Agora, não tem laje na varanda. Então, não tem laje. Mas é claro que o contorno de vigas, né, vai acontecer. Então, temos o nosso contorno de vigas, que com certeza vai ter que ter uma viga aqui na extremidade, uma viga aqui nessa parede divisa e uma viga aqui também aérea, né, na minha varanda. Então, teremos essas vigas. Aqui não tem laje? Não. Mas as vigas também devem ser pensadas. Aqui a mesma coisa, a garagem também não tem laje. Então, temos só o contorno de vigas fechando aqui. Esse contorno de viga aqui, né? E aqui na frente aquela questão dessa viga aqui, ó, está em balanço aqui, segurando a viga da frente. Agora, essa parte da sala, essa sim, essa tem laje. E aí eu teria que optar por uma forma de laje aqui. Essa laje da sala com certeza vai ser bem mais cara, porque ela é um vão grande e não tem muita possibilidade. Não é igual essa opção aqui de cima, que era grande, porém eu poderia passar uma viga aqui tranquilamente, porque coincide com como a arquitetura é programada. Agora aqui, como eu vou passar uma viga no centro, né? Nesse sentido, até que funciona. Então, nesse ponto aqui, a gente vai ter que fazer um painel maior mesmo, já que não existe possibilidade de passar vigas. Nesse sentido, até que talvez poderia ter passado uma viga, mas ela coincide em cima de uma janela. Então, isso possivelmente não vai ser possível, porque ela pode gerar torção nessa outra viga. Não é interessante fazer isso. A gente poderia fazer o teste lá na hora. Mas, por enquanto, o que poderia ser feito aqui é um painel bem maior mesmo, e talvez um painel até mesmo em L, já que isso também não é proibido. Não precisa sempre fazer um painel retangular. Eu vou pegar a linha e fazer aqui um exemplo. Eu poderia contornar aqui esse ponto e contornar toda a parede. E fazer um grande painel que precisará de uma laje com uma espessura bem maior do que as outras. E aqui eu teria um painel. E eu não posso esquecer ainda desse pequeno detalhe. Se a gente observar pela arquitetura, existe ainda um beiral aqui. Esse beiral ele vai facear com aquele pilar que vem elevado aqui para fora. E também ele vai sair aqui a 35 centímetros. Isso existe aqui na projeção do projeto de arquitetura, né, da planta aqui de cobertura. E a gente precisa repetir isso lá. Justamente essa projeção aqui para fora da laje. Então, haverá ainda a necessidade de fazer com barras, né? Aquele esquema de com barras aqui. Talvez não nesse pedaço, porque o pilar já seria o suficiente. Mas a partir daqui, ó, fazer uma barra no nível do pilar, tirando 35 centímetros ali do canto e fechar para que essa região tenha uma laje também. Normalmente nessas situações é necessário lançar no Eberic uma laje maciça para que eu consiga ancorar ela, certo? Porque o programa não aceita aquela questão de engastar se não tiver no mesmo sentido. Então, se eu coloco uma laje aqui nesse sentido, ele só engastaria nesse sentido aqui. E esse pedaço não teria engastamento. Então, uma outra possibilidade é você colocar ela toda maciça.
tanto essa laje aqui da sala quanto essa laje do balanço para que haja um engaste. E na hora da execução, executar aqui como treliçada, aqui como maciça e os negativos obedecer e passar ali amarrado nos trilhos. O que o software não calcula, mas que é bastante usual e o pessoal faz muito nas edificações. Vocês vão entender ao decorrer do processo. Mas isso aqui é o primeiro passo que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui facilita muito. E agora que eu tenho os painéis, eu posso imaginar onde serão os pilares. Para ficar mais fácil entender os pilares, vou colocar até ele redondo, para a gente nem precisar definir agora o sentido por enquanto. E também para ficar mais fácil de diferenciar um do outro. Vou colocar uma outra cor aqui. Vermelho já usou. Vou colocar um verde. Para a gente poder trabalhar aqui com as posições dos pilares. Locais que são bem nítidos a necessidade de um pilar. Aqui terá um pilar, nesse ponto. Obviamente aqui também será ótimo colocar um pilar, fechando sempre os retângulos. Aqui também um, aqui também outro. E aqui também um outro pilar. Agora, aqui que é a questão. Eu poderia colocar um pilar aqui? Posso. Ou colocar um aqui e outro aqui? Também poderia. Então, eu teria que pensar um pouco para ver qual seria a melhor opção. Eu opto por essa segunda opção, por um simples motivo. Para fechar esse outro painel, ele seria mais interessante, porque fecharia retangular. Segundo motivo, tem uma simetria maior, né? Vamos menores aqui, em vez de ter só um aqui, e essa viga morrer em cima dessa outra viga que já é grande, uma viga de 4,5 com outra viga apoiando nela sem apoio. Então, preferia nesse sentido. E um terceiro motivo é pensando de cima para baixo, nossa platibanda. Então, se a gente pensa aqui, que o contorno da platibanda é esse, se eu coloco esse pilar nesse canto, ao invés de ser aqui no meio, né, fica mais fácil entender aí para quem ainda está meio perdido. Ó os cômodos aí. Então, a platibanda é nesse cantinho aqui e não aqui no quarto. Então, aquela opção de colocar um pilar aqui no quarto, ele morreria na laje pronto. E aqui talvez teria que nascer um outro pilar para fazer a platibanda ou algo do tipo. Então, o contorno aqui da platibanda também é interessante você tentar obedecer. Se eu coloco um pilar aqui e um outro pilar aqui, esse pilar ainda mais virado no sentido da platibanda, aí tem que pensar muito bem isso. Se eu virar para cá, ele invade a porta. Se eu virar para lá, ele invade a janela. Então, ele virado para cá, ele resolve o problema tanto na parte do ambiente quanto na platibanda. Então, aqui seria ótimo ter um pilar e talvez repeti-lo aqui, e obviamente no canto de novo, certo? Voltar aqui e voltar lá. Aqui não. Aqui. Então, esse ponto fica interessante e aí eu poderia seguir esse mesmo processo que a gente acabou de discutir, colocar uma aqui e outra aqui, certo? Agora, aqui, precisaria colocar, aí teria uma escolha, né? Tá tendo pilar muito perto demais aqui agora, 3 pilar com distância de 1,40, 1,40 e aqui 2 e pouco. Agora sim, esse aqui é uma viga só de uns 3 metros, com um balanço só de 2 metros. É pouco. Então, é bastante suportável, até com um elemento mínimo, uma viga de 14 por 30 só. Com certeza suporta um vão pequeno como esse. Olha a diferença, eu tenho uma viga de 3 e um balanço aqui morrendo nela. Aqui eu tinha uma viga de 4,5 com um balanço de 3 e pouco morrendo nela. Então é uma proporção muito maior. Então a gente evitou esse balanço maior e trabalhou com o menor aqui sem nenhum problema. Certo? Então eu não colocaria um pilar aqui, muito menos aqui, muito menos aqui. Então muito perto. Agora esse aqui já está simples e nítido que eu posso pôr esse pilar aqui, esse pilar aqui. Vamos analisar cada módulo. Esse módulo aqui, eu tenho pilar nos 4 cantos? Não tenho, mas eu tenho um bem próximo, o que faria um pequeno balanço aqui para esse primeiro módulo de laje. Ótimo. Esse aqui é exatamente a mesma coisa, eu não tenho pilar nos 4 cantos, mas está bem perto, então um pequeno balanço de 1 metro, tamanho de uma porta aqui. Esse aqui, mesma coisa, não tem pilar nos 4 cantos, mas aqui, essa viga, ela é muito pequena, ela suporta tranquilamente essa outra sem ter um deslocamento tão elevado.
essa tem pilar nos 4 cantos. Esse quarto é exatamente igual ao superior. E agora aqui, ó, eu preciso aqui dos pilares nesses 4 cantos. Preciso. Se eu for fazer essa viga, eu tenho a possibilidade de colocar mais 2 pilares aqui. Se eu não for fazer, eu posso tentar trabalhar sem esses 2. Então, esses 2 pilares aqui são alternativos. Vou até colocar de uma outra cor. Porque aí, para lembrar aqui, ó, são pilares alternativos, que eu posso ter ou não ter. Ou essa viga também é a mesma coisa, certo? É uma opção ali, ter ou não tê-los. É difícil até de ter uma certeza de qual que é melhor. Os dois vão ter vantagens e desvantagens. Agora, esse módulo aqui, assim, ó, é claro que eu vou precisar de um pilar aqui, porque ele fecha aquele primeiro módulo que a gente discutiu bastante, que era da cozinha. Aqui. Então, ele já tem essas duas extremidades. Eu posso colocar uma aqui, embora eu não colocaria, mas não é errado, como eu disse, eu estou dando um exemplo de concepção. Você pode fazer uma concepção aí com uma quantidade muito maior de pilares do que eu vou colocar, mas eu não colocaria esse pilar. Aqui o vão é pequeno, certo? Aqui a mesma coisa, também não colocaria um pilar aqui, o vão aqui também é muito pequeno, 1,5, 2,5, 2,65. Então, não colocaria. Agora, o problema está essa viga aqui. Essa viga é muito grande. Aí sim, uma viga grande como essa, apoiada numa viga pequena, uma grande como essa, apoiada numa viga pequena, poderia gerar algum transtorno. Então, obviamente, eu vou colocar um pilar nesse ponto, nesse ponto. Eu não vou deixar um vão tão grande como esse sem pilar nenhum. Não faz sentido. Então, você tenta obedecer formas para ficar no máximo 4 metros de distância um pilar do outro, 4,5 ali estourando, que são distâncias ali que não geram elementos tão carregados. Então, se eu tenho um vão de 5 metros e tanto, um pilar no centro, se a arquitetura permitir, permite muito bem, porque aqui ainda tem até uma viga baldrame, então é muito interessante ter esses 2 pilares. Agora, aqui onde não tem laje, obviamente eu tenho um pilar nesse canto e nesse outro canto, né, para fechar o contorno, e também vou posicionar um pilar central para eu não ter uma viga de 5,85 m bem carregada. Esse pilar já reduz o vão em 2 e aí eu terei elementos com ferragens mínimas ali. Beleza? Até então, vamos pensar aqui mais um pouco. Aqui, ó, essa parte da sala, aqui seria um ponto de dúvidas, né? Será que eu coloco um pilar aqui ou não? Levando em consideração tudo que eu mencionei aqui, não colocaria, porque o vão é pequeno. Mas não é só o que eu comentei que é o que influencia. Porque esse local é necessário ter um pilar. Por que é necessário ter um pilar aqui? Porque essa sala, o pé direito, é elevado. Então, olha lá. Como que eu vou trabalhar só com esse pilar aqui do canto e só com aquele pilar lá de dentro e aqui ficar sem pilar? Como que eu vou erguer esse pedaço, ter um pé direito duplo, a laje minha contorna é aqui, essa platibanda vem mais alto. Então, esse local é muito importante ter um pilar, porque agora eu tenho um retângulo maior, um módulo maior que sobrepõe o outro. Então, aqui é necessário um pilar. Se você deixar sem ele, tem como ser feito? Tem, mas você vai trabalhar aqui com muita sobrecarga nessa viga. E essa laje vai descarregar também nessa viga, porque eu não vou ter um pilar para redirecionar. A laje redireciona para a viga para o pilar. Então, esses pilares das extremidades que vocês receberiam essa laje da parte superior. Então, aqui é muito bom ter um pilar nesse ponto. Como é claro, vai ter aquele pilar na frente. E até diferente dos demais, esse pilar vai ser para fora, porque vamos obedecer a arquitetura, o que foi programado, que é esse volume para fora. O que favorece muito, porque esse pilar faciano aqui fora, eu trabalho com aquela barra aqui, ó, para colocar a minha laje. Aí já é questão de software. Onde mais eu colocaria um pilar? É claro, nessa extremidade aqui é também um dos pontos mais importantes. É um pilar que pode dar uma sobrecarga, porque é o pilar que segura o balanço da garagem e ao mesmo tempo segura ali o balanço aqui em cima da sala. Então esse pilar é um pilar muito importante que deve ser bem dimensionado. Aqui eu também preciso de um pilar, obviamente nesse canto.
E por questão de mudança de direção, eu gosto de colocar um pilar aqui. Tem gente que faria esse canto como balanço, mas não é muito legal, porque esse balanço não tem contrabalanço. Eu não tenho uma viga aqui, ó, contínua para cá, ou uma viga contínua para cá, para eu ter tranquilidade em deixar essa ponta em balanço por ter um momento contínuo da viga. Não, como esses são pilares considerados como pilares de canto, né? E essa viga nasce no pilar, então ela joga todo o momento para o pilar. Então o pilar ia ter uma sobrecarga, ia ter um problema de flexo-compressão muito alto devido a isso, devido à falta de continuidade e a ponta está em balanço. Então eu colocaria um pilar aqui por esse motivo e também pelo motivo de que aqui eu tenho uma porta bem elevada, com pé direito duplo. Então esses pilares seriam ótimos elementos para chumbar, para que não haja fissuração aqui pela abertura que acontece. Então, por ter uma abertura aqui, ter só no tijolo, poderia dar algum tipo de transtorno. Então, é interessante, talvez, ter esse pilar aqui. E esse vão grande de 7 metros, eu preciso de um pilar ali. Então, eu poderia posicionar um pilar faceando aqui na janela. Opa, volta para verde. Um pilar aqui faceando na minha janela, separando o vão em 2. E poderia pensar, né? E aqui, ó, entre as janelas, não é necessário pilares? É sim necessário pilares. Você poderia lançar aqui? Pode sim lançar. Pode deixar para colocar isso só como observação no projeto final? Também pode. Por quê? Esses 2 pilares não vão ser pilares com função estrutural de apoiar essa viga, descarregar a carga da laje neles. Eles vão ser apenas como forma de chumbar as janelas e evitar problemas de fissuração oriundas da alvenaria só, uma alvenaria de 40 centímetros só, e aquela altura toda que nós temos, já que de lado essa janela é alta, então esses elementos aqui, se for feito só de alvenaria, o que eu vejo em muitos locais sendo feito, ele só vai sofrer várias fissurações aqui, porque é uma parede que fica fraca, um bloco cerâmico vazado. Então seria interessante fazê-lo de concreto, mas muitas das vezes não é um pilar estrutural. Os pilares estruturais serão este daqui, este lá, com suas respectivas fundações, transitando ali as cargas. Esses aqui poderiam ser só elementos rígidos, como é o caso das vergas e contra-vergas, né, que são para evitar fissuração ali nas extremidades de janelas e portas, por concentração de tensão devido à redução da área, certo? Então eu tenho a possibilidade de lançar no próprio Aberic isso, né? Ou deixar para colocar uma observação no projeto estrutural impresso ali, uma nota, orientando na execução de 2 pilares ali entre as janelas, certo? Vou deixar aqui o desenho delas para mostrar, para lembrar sobre isso, mas você teria essa opção. E aqui na garagem, para a gente finalizar ali, é claro que eu tenho esse pilar nesse canto, esse pilar nesse outro canto, e novamente, devido ao grande vão, é muito interessante eu ter um pilar aqui. E na verdade, se esse pilar, ou você centrar ele, ou você alinhar com esse outro, ajuda muito. Por quê? Se esses 2 pilares estão alinhados, você vai conseguir trabalhar, aí não é nem o projeto estrutural de concreto armado, mas sim a parte de telhado e muitas vezes de metal, trabalhar com uma terça aqui, o recebimento desse telhado. Aqui, deixa eu ver como é esse telhado aqui. Esse telhado está nesse sentido, então nem tem muita necessidade. Porém, se eu mudar o sentido dele, que é uma opção também, eu posso, na hora de executar, falar, vou executar com esse telhado caindo aqui para o fundo, colocando uma calha para descer a água nesse cantinho. Então, eu poderia passar uma terça aqui, para que essa estrutura fosse uma estrutura muito mais tranquila, até mesmo de madeira ou peças metálicas com menores dimensões, já que eu estou cortando o vão na metade. Fora o fato de que eu diminuiria a sobrecarga sobre essa viga aqui da extremidade, porque essa aqui seria uma viga, a terça que mais receberia essa carga. No sentido que foi posicionado aqui no projeto, também funcionou muito bem, porque eu não estou jogando carga nessa viga, embora eu estou jogando carga nesse balanço.
né, na posição que está aqui. Então deveria ser verificado se o telhado alterar a posição, esses dois pilares estando alinhados na hora, seria muito fácil de chumbar uma terça metálica aqui, uma treliça, né? Então já seria interessante já pensar nisso para que o seu lançamento de pilares ficasse muito bem compatível. Beleza? Então a primeira parte do vídeo que eu queria passar para vocês era isso. Uma concepção dos melhores pontos desses pilares. Agora a gente vai para o AutoCAD e eu vou posicionar esses pilares inicialmente aqui, fazendo as linhas de eixo, para mostrar a minha maneira de trabalhar e principalmente a questão dos cobrimentos, né? Como posicionar aquele pilar naquela alvenaria baseado na largura que foi escolhida na arquitetura. No caso, esse projeto de arquitetura foi recebido com uma largura de 15, né? E nosso pilar vai ser de 14 segundo a norma. Então a gente vai ter que trabalhar ali com ele centrado de tal forma que fica meio centímetro de cada lado. Na execução, após o reboco, que vai ser de 2, 2,5, possivelmente, né, todos os ambientes vão ficar menores do que o que a arquitetura propôs. Mas é isso aí, né? Por quê? Porque o correto seria fazer uma arquitetura com parede de 18, talvez 17, que seria hoje os pilares mínimos de 14, a alvenaria de 14, né, que são os blocos cerâmicos de 9 por 14 por 24 deitados, mais um reboco de 2 a 2,5 de cada lado, totalizando ali 18 até mesmo 19, ou se for 1,5, se o cara conseguir fazer um ótimo reboco ali com 1,5, 17. Então paredes de 15 vão ser impossíveis de ser feitas. Então, isso deve ser alterado. Você não precisa mandar voltar lá na arquitetura e falar, muda tudo para mim. Não. Até mesmo quem fez para a arquitetura está ciente de que os ambientes deles vão ser menores. Olha lá, esse quarto aqui de 3,40 por 3,20, ele vai ser finalizado, pronto, já com os revestimentos, vai ficar de 3,17 por 3,37, vai perder uns 3 centímetros em cada ambiente, e é natural. Agora, se você busca uma precisão, o projeto de arquitetura tem que ser feito pensando na parede final de hoje, que é 18 centímetros mais ou menos, certo? Então a gente vai para a arquitetura agora para poder dar continuidade na aula.